Olá pessoal, bem-vindos ao canal Astrologia Rosa Cruz. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Estamos então na nossa reunião 116. Estamos terminando o tema Paradoxos no módulo 8. É a nossa última reunião. É comum, principalmente na vida a dois, numa união estável, no matrimônio ou numa sociedade, nós começamos investindo no amor e muitas vezes terminamos no ódio. De certa forma, poderíamos dizer que amamos o ódio. Nós fazemos as coisas, mas com um grau, às vezes, enorme de irritabilidade. Essa daqui é uma foto da Gabi. Quando ela era criança, a mãe pediu para ela lavar a louça e foi assim que a Gabi reagiu. Servir é minha salvação, mas eu odeio servir. Você vê? Porque eu me sinto o último biscoito do pacotinho, né? Aquele que todo mundo rejeitou, aquele que está já quebradinho, sem gosto, murcho. Como que é essa coisa de servir sempre com boa vontade? Para isso, vamos chamar a nossa irmã Cristiana. Cristiana, qual é o segredo para servir sempre de boa vontade? Eu acho que, de todas as pessoas que eu conheço, você é uma pessoa próxima a isso. Eu nunca vi, tirando você reclamar que está com sono ou com fome, eu nunca vi você reclamar de fazer alguma coisa se você pode. Como é que é esse espírito de bem-aventurança, de boa vontade, aonde você encara os desafios, enfrenta, ultrapassa e consegue terminar sorrindo, mesmo no meio dos escombros, você não perder a fé? Eu acho que isso vem com a maturidade, que eu já estou com um bom caminho andado aqui nessa encarnação, mas no começo eu era muito aquele Marte e Vênus brigando, degladiando entre si, muitos apelos a desejos do mundo exterior, e depois de dar muita cabeçada, a gente vê que o caminho da vida não é por aí. O estudo da filosofia Rosa Cruz ajudou bastante também. Por quê? Porque a gente começa a saber por que a gente está aqui, que existe um desígnio maior para a nossa existência do que apenas responder ao mundo externo. E a partir disso você vê que você precisa realmente fazer tudo por Deus e para Deus. E a hora que essa ficha cai e se faz carne em você, o servir é prazeroso e até muito bem-vindo. Você até agradece as oportunidades, porque a gente não está servindo a X ou a Y, a gente está servindo a Deus. E todas as oportunidades que vêm para a gente poder servir a Deus são todas muito bem-vindas e têm que ser agradecidas em primeiro lugar. E me diz uma coisa que me intriga bastante. Atualmente você convive bastante comigo. Eu sou uma pessoa extremamente chata, eu diria até insuportável. Como é que você aguenta isso? Eu não aguento, para mim é prazeroso também. Mas como assim? Dá a Não, impressão que é masoquismo. não, mas eu não levo muito a sério, na verdade. Então, quando uma coisa te chateia, você não leva muito a sério. Aquilo lá é uma contingência, aquilo lá não é a coisa mais importante do mundo, a coisa mais importante é outra, aquilo ali é uma contingência, que daqui a pouco passa, eu sei que as coisas são passageiras, Então, no momento está de um jeito, daqui a pouco passa a vida de outro. Você diria que se você prioriza Deus, se você prioriza o Cristo, as outras coisas ficam muito menos? Nossa, infinitamente menores, né? Tudo depende do valor que você dá. Se você dá muito valor a alguma coisa que está te incomodando, te irritando, te deixando impaciente, intolerante, aí você vai para o título da sua aula, que é o amor transformado em ódio.
Você vai, não é que você odeia, mas você vai estar irritado ali o tempo todo. E hoje em dia tem muita coisa que nos irrita no mundo, né? O mundo oferece irritações de todos os tipos. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a dor da patada é proporcional ao valor que você dá ao burro. Sim, é um ditado conhecido, né? E é basicamente isso. A partir do momento que você entra em contato com conhecimentos superiores, você vai dar menos dor à patada. Você sabe que aquilo ali é nada. Legal. Nada. Obrigado, Cris. Obrigada. Vamos olhar na árvore da vida, a árvore sefirótica, que também é um mandala fabuloso. Esse mandala é irmão da numerologia, da astrologia. Há uma correspondência íntima. A base aqui, nós encontramos planetas pessoais. Primeiro, o corpo físico, ou a Terra, ou o Malkuth. A Lua, o Sol, que é o centro, é o coração do mandala, da árvore sefirótica, ladeado por Marte e Vênus. Esse daqui é um eixo altamente tensional, a base dos principais paradoxos existenciais. E é justamente aqui que estão as maiores armadilhas, né? Nas relações entre Sol, Lua, Marte, Vênus. Armadilhas que normalmente nós caímos porque os anjos lucíferos, como diz a filosofia Rosa Cruz, principalmente essa obra magnífica, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, os anjos lucíferos são responsáveis ou corresponsáveis pela nossa queda ou expulsão do paraíso. E eles enxertaram na nossa alma desejos mesquinhos, egoístas, de prazer, posse e poder, que praticamente comandam a nossa vida. Então, as tensões aqui na base da árvore sefirótica são patrocinadas por essa classe de anjos que, por um mistério que a gente desconhece, se separaram da onda de vida angélica. São anjos chamados anjos decaídos. E nós decaímos também junto com eles. E eles trabalham sobre a matéria bruta e feroz do mundo de desejos, que são as regiões inferiores do mundo de desejos, onde predominam forças repulsivas, forças violentas, forças animalescas. E aí é o império das paixões grotescas e cruéis. É o reino da barbárie, das guerras, da violência sexual, de todo tipo de desumanização ou desumanidade que nós praticamos. E o corpo de desejos é mais ou menos esse animal, e nós tentamos dominá-lo, né? Mas é praticamente impossível dominá-lo, desculpa. Por quê? Porque ele tem muita força, ele quer abocanhar tudo o que ele vê. Então, normalmente, a nossa vida é direcionada, escravizada pelo corpo de desejos. É difícil colocar rédeas nele. Abocanhamos os pecados capitais sem oferecer resistência. Enfiamos a boca ou caímos de boca nos pecados. Adoramos o prazer, a posse e o poder. É por aí que o mal entra no nosso destino e nos domina. Na autossabotagem, nós podemos entender como habilidade para patrocinar danos a si mesmo. Agir clandestinamente contra a própria evolução. Você voluntariamente opta em se atrasar, ficar doente, brigar com os outros, ser infeliz, ter uma vida desastrada. Abastecemos as usinas de drenagem de nossas valiosas forças vitais, principalmente o segundo éter do corpo etérico, que é
aonde essas forças vitais são mais fortes, são mais preponderantes, que é o éter de vida, por isso que ele chama éter de vida. É o éter responsável pelas forças criadoras da nossa natureza. Tudo que gera vida ou retira vida está associado a esse éter. Quem ainda não conhece bem o assunto, novamente, conceito Rosa Cruz do cosmos. E os pecados capitais são esses caminhos, né? Essas avenidas para a autodestruição. A ira, a gula, a avareza, a inveja, a luxúria, né? A preguiça, a vaidade, ou orgulho, ou soberba. Esses caminhos são altamente sedutores. Hoje, a vaidade tomou conta total. Selfie, olha o que eu fiz, olha o tênis que eu comprei, olha que prato bonito eu estou comendo. Então, é o arco-íris com as cores ornando as rotas diabólicas. Rota diabólica é a rota que divide. O final dela é o desastre, é a autodestruição. Desejamos e buscamos doses exageradas para ampliar o prazer até atingir a saturação. Não há limite. Enche o tanque. O que você faz, infelizmente, indica do que você é feito. E, de certa forma, indica até o que você é. O que você faz indica o que você é. Olha que loucura que é isso. Exerço a liberdade para ficar preso aos vícios e ao passado. Eu exerço a liberdade para ficar preso. Olha o paradoxo. Então, eu vou estreitando o destino, vou me asfixiando numa caixa fechada. Olhem nas cidades grandes o tipo de moradia que existe hoje, apartamentos de 15, 20 metros quadrados. Você fica encaixotado. A luxúria encaixota o corpo e a alma antes do tempo da morte chegar. Então você morre antes do tempo. Você apenas sobrevive biologicamente. Há um filme espetacular sobre esse assunto. Boxing Helena, foi traduzido como Encaixotando Helena. Esse ator é curioso, né? É o Julian Sands. Ele é capricorniano. E como bom capricorniano, ele gosta de escalar montanha. E gosta de desafios. Ele foi escalar uma montanha numa época de tempestades, de gelo, perigoso. Mas ele encarou o desafio e não voltou mais. Então ele desencarnou relativamente precoce, mas fez excelentes filmes. E nesse filme ele faz o papel de uma pessoa que quer aprisionar o seu objeto de desejo. O fim do filme é horrível, estraga completamente o filme, mas abstrai, faz você o final. Porque o desenrolar da história, maravilhoso, sobre o desejo. A vida acadêmica dos estudantes, todos eles dedicados à automutilação. Então hoje você estuda para se estragar. Não estou me formando, estou me deformando. Por exemplo, o meu regime alimentar. Eu sou livre para comer o que eu quero. Mas a realidade vai te mostrar que talvez o que você esteja comendo não está fazendo tão bem. Né? Você já se olhou no espelho ultimamente? Adoro arrastar meu corpo e detonar minha saúde. Eu pago para ficar doente. Eu compro alimentos que vão gerar enfermidades, que vão embotar o meu sistema, o meu organismo. Não é impressionante? Estética é uma palavra que vem do grego, aesthesis, que significa sentir, perceber, apreciar, fruir.
é como a leitura que você faz do ambiente que você vive através dos sentidos, que também está ligado a um dos 4 éteres, o éter luminoso. O éter luminoso do corpo vital é o éter responsável pela nossa capacidade estética. E nós podemos atrofiar esse éter, infelizmente. Como? Negando a estética. Anestesis. Anestesiar é adormecer o senso estético. É embriagar a percepção. Gerar uma nuvem. Filme maravilhoso do Stanley Kubrick, que a gente sempre menciona, né? Eyes Wide Shut, de olhos bem fechados. Sensacional. O indivíduo que sai numa noite tentando todo tipo de alienação, fugindo de si mesmo. Olhamos e fingimos que não vemos. Gilbon, explica isso, Gilbon. Como é que você pode olhar e fingir que não está vendo? Eu entendo a autossabotagem, mas isso não é demais? A gente pode fingir enquanto auto-engano, ou a gente pode fingir poeticamente, né? Que o poeta é um fingidor, né? Então, se esse fingimento for no sentido de elevar aquilo que é desagradável aos olhos, e não aquele fingimento de se anestesiar para que você continue dentro de um processo de autorregozijo e fortalecimento do ego, então a gente está num fingimento construtivo, né? A ideia é redimir as palavras, Oswaldo. Se a gente olhar para o fingimento de forma pejorativa, é claro que isso é indesejável, é claro que isso não é um princípio de liberdade, é um princípio de aprisionamento. Você fingir e se submeter a algo. Acontece que esse fingimento que você finge não ver vai se manifestar de uma forma visível. Porque tudo aquilo que você não sabe de você, tudo aquilo que você tem como falta de sentido na vida, a própria vida se encarrega de mostrar com muita clareza quem você é, a partir dos seus encontros, a partir dos seus desastres, a partir do seu adoecimento. Então o fingimento não seria a melhor alternativa para um encaminhamento interessante na vida. O fingimento é uma forma de abrir mão da sua liberdade. Na hora pode até parecer que você está se dando bem, mas no longo prazo, esse mesmo fingimento vai te obrigar a ver. Ele vai abrir os seus olhos. Quando você estiver na horizontal, né? Porque uma vida em fingimento, ela acaba mais cedo ou mais tarde te levando a um estado de paralisia. Para o seu próprio bem, porque o fingimento num determinado momento não deveria prosseguir até que você seja essencialmente algo verdadeiro, que atue a partir de dentro. Né? Então, fingimento e cegueira poderiam até ser vistos como sinônimos. Né? Não querer ver aquilo que o mundo te mostra. Então, não é um bom caminhamento olhar e fingir que não vemos. De preferência é melhor olhar e, ainda que naquele momento isso lhe cause algum desconforto, se despir, né? Muitas vezes a gente se sente enfraquecido quando a gente se mostra no nosso princípio de não saber, no nosso princípio onde eu sou faltoso. E muitas vezes a gente quer sustentar uma imagem de autossuficiência que não é real. E esse exercício de fragilizar-se, esse exercício de se tornar permeável, de perceber as suas limitações, é um exercício de grandeza e não de rebaixamento. Eu não me elevo quando eu consigo convencer os outros de que eu seja alguém. Eu me elevo muito mais quando eu consigo referir aos outros tudo aquilo que eu não sou, quando eu não finjo. E eu posso até não me elevar naquele momento, mas aquilo que se segue enquanto um estado interior é muito mais nutritivo para o meu ser. Então, recomenda-se não compor a nossa existência em cima da aparência. A aparência do fingimento. A maquiagem. Né? Mas compô-la a partir de algo essencial, disponível, simples. Disse que a simplicidade é o último grau da sofisticação.
E alcançar essa simplicidade é muito trabalhosa, né? Muito trabalhoso o movimento. A gente às vezes acha que, assim, que a vida é um acúmulo, é uma necessidade contínua de conhecimento e esquece o princípio de abrir mão. Veja, a gente tem pessoas hoje que são treinadas para trazer os outros à vida, tem os obstetras, mas ainda não está bem treinado esses seres, a especialidade já começa a se configurar, né? Que ajudam a pessoa a nascer ao contrário. Não é quem mata, mas que ajuda esse processo de passagem, né? Que são os obstetras do mundo físico ao mundo espiritual. Quando você adquire uma relação de interesse pedagógico com o processo de passagem, o fingimento naturalmente perde espaço na sociedade. Quando você traz a morte enquanto algo pelo qual as pessoas vão passar e começa a conversar a esse respeito, as máscaras tendem a se tornar desinteressantes. Né? Você vê, nos ardós, o que acontece com as pessoas que já estão naquela idade e naquela comunidade que eles esqueceram de como morrer. Elas são afastadas para que ninguém veja. Só vamos mostrar o bonito, só vamos mostrar o belo, as pessoas que estão desenvolvidas. Né? Então, quando nós fizermos as pazes com a realidade da vida, que é a finitude, todo fingimento, naturalmente, não porque a gente está guerreando, mas por inanição, ele deixa de ter espaço entre nós. Mas quantos de nós estão se preparando para morrer? Né? Vocês estão se preparando para a morte? Pessoal, vocês estão se preparando para a morte? Para a boa morte? Eu vou para Piracicaba sempre comer na Você vai para Pira? No Nampim. Então, na Rua da Boa Morte, que é um bom encaminhamento já. Mas olhar para essas questões, preparar-se para a morte. Veja, preparar-se para a morte é um preparo de desapego. Olha que coisa interessante. E muitas vezes a gente está no ápice da nossa vitalidade, a gente quer mais. E o ápice da vitalidade é justamente o motivo e o momento onde você deveria iniciar um processo de querer menos, de soltar. Essa pedagogia não tem curso formador. Não tem um marketing que está trabalhando sobre isso. Um marketing espiritual, né? Um marketing de soltar, não de se apropriar. Talvez seja um encaminhamento para que o fingimento, né, por inanição, deixe de estar entre nós. Porque o melhor processo é a inanição, não é o combate direto. O combate direto tende a fortalecer aquilo que é combatido. Né? É um encaminhamento, um olhar. Né? Pessoal de lá, manda um abraço para você, viu, Alzir? Oh, obrigado. Os anjos do céu, estou falando. Gabi, rapidamente, 2 segundos. 2 segundos. Você é contra a hipocrisia, não é? Você tem Saturno em Libra, né? Pelo amor. Tem. Plutão também em Libra, não Sim. pode gostar da hipocrisia. Mas me diz uma coisa, uma relação pseudo-linda de pombinhos que se amam, se beijam em praça pública, mas que funcionam na base do fingimento. Qual é o prazo de validade de uma relação dessas? Olha, deveria ser curto, né? Mas o que a gente vê é que se estabelecem alianças que às vezes duram a vida inteira. Porque acaba que se coloca, se adquire um espaço de conforto, onde um não incomoda o outro. Então, o homem tem o seu dia de lazer fora de casa, a mulher tem o dia de lazer fora de casa. Aí isso se expande para outras pequenas deslealdades e os acordos vão sendo feitos e o tempo vai passando. Infelizmente, as relações assim, às vezes, duram a vida inteira. Que trágico, hein, Gabi? Sim. Obrigado. Então, essa cegueira ativa, como diz Annick de Sozenelli no Simbolismo do Corpo Humano, livro obrigatório, eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa muito influente no céu. Quando você chegar lá, eu vou estar na porta e vou perguntar os filmes que você assistiu e os livros que você leu. Se você não leu esse livro, Simbolismo do Corpo Humano, você não entra. Tá claro. E não adianta espernear. Sofrimentos
e destruição sempre estão distantes. Essa é a função da alienação. O alienado, ele não vê, porque ele pratica a cegueira ativa. É que nem esses dois são-pedrenses aqui que eu conheço, né, que acabaram com florestas aqui em São Pedro, com a serra elétrica, aquele baita sol, calorão, né? Oh! Mas você queria o quê, meu amigo? Você está reclamando do calorão? Olha o que você fez com o bosque. É assim que funciona o ser humano. Ele reclama da destruição que ele mesmo provoca. É a incapacidade de reconhecer-se acionista das empresas que matam a vida. Você não acha que você trabalha contra a vida, mesmo trabalhando numa multinacional, até numa indústria de armamentos, numa tabacaria, num bar, vendendo bebida alcoólica. Você não acha que você está matando a vida. Você fala, eu não obrigo ninguém a beber. Cegueira ativa. Então, esse é o selfie. A gente tira uma foto que está sorrindo e que está tudo bem, sendo que em volta é o inferno. Esse é o nosso grau de fingimento e hipocrisia. Poucos enxergam que a tecnologia e seus aparelhos estão atrofiando a humanidade. As máquinas que nós criamos nos destroem, nos escravizam e nos destroem. Filme Matrix de novo. Tá? E Brave New World, que foi traduzido como Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. Maravilhoso, também profético. Fala tudo o que está acontecendo hoje. Só que vejam que interessante que é o ser humano. Essas pessoas, esses escritores, colocaram no papel, profeticamente, para onde nós iríamos. E não fizemos nada. Aceitamos isso. E investimos nesse caminho. No mundo de valores relativos, tudo vale. Se tudo vale, tudo pode. E é justamente nesse tudo pode que, como dissemos aqui, a liberdade é confundida com libertinagem. Serei feliz e, por favor, não me atrapalhe. Por quê? Porque eu tenho direito ao gozo, eu tenho direito ao prazer, a tirar férias num lugar paradisíaco, morar num lugar paradisíaco, tomar minha cervejinha. Danem-se os problemas. Eu quero muita diversão. Eu tenho direito, eu trabalho. Eu trabalho para quê? Para me divertir depois. Vou edificar a casa dos sonhos, mesmo que seja sobre um cemitério. É isso. Saturno transforma as falsas alegrias, o fingimento, em tristeza, doenças e morte. Invariavelmente. Todos nós, não importa se moramos num condomínio fechado de luxo ou na periferia de uma cidade, a nossa última moradia está garantida. Né? O ceifador vai conduzir a esse condomínio fechado, onde finalmente encontraremos a paz e vizinhos silenciosos. Olha que delícia! Alguma questão? Então, pessoal, uma boa morte. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo domingo, na reunião de número 117, e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.